Terceira videoaula: estruturas metálicas e madeira. Contraventamento. Os contraventamentos são elementos estruturais muito importantes, porque eles possuem a função de estabilizar a estrutura, retirando os deslocamentos provocados pelos esforços de vento e tornando essas estruturas em estruturas indeslocáveis. As estruturas, sejam elas de madeira ou metálica, são mais susceptíveis à ação do vento, porque essas ações advindas do barlavento e sotavento são as que provocam os esforços horizontais e, consequentemente, desestabilizando a estrutura global. Os tipos de contraventamentos são os de cobertura e os contraventamentos de pilares. Normalmente, os contraventamentos essenciais são aqueles cuja sua integridade é iniciada pelos pilares e se une à cobertura. Iniciando do primeiro ao último, esses são essenciais. Então, seja uma estrutura de madeira, poderia ser uma de aço, sujeita à ação do vento com uma pressão característica de 30 kg por metro quadrado, no barlavento e no sotavento chegando à metade de sucção. Surgirão os esforços conforme indicado na estrutura abaixo. Como numa obra existem inúmeros tipos de contraventamento, de formas e formatos e dimensões diferentes, a ideia é nós sempre analisarmos o que estiver mais solicitado, ou seja, o mais crítico, e determinar os demais. No exemplo do quadro não contraventado, está ao lado aí, ele sofre um deslocamento delta e surge as reações devido ao vento. Normalmente, como se tem o contraventamento para combater esse delta, nós vamos partir de um exemplo inicial, verificar o pilar de eucalipto a 15% de umidade e dimensionar o contraventamento de aço, que normalmente é utilizado um ferro redondo, uma cantoneira ou dupla cantoneiras. No caso, nós vamos utilizar um ferro redondo, no aço SAI 1020. Então, como são duas laterais, nós vamos mostrar apenas aqui na vista uma lateral. E a ideia é nós descobrirmos a força, o FB, a força devido ao barlavento, o FS, a força devido ao sotavento. Como são duas laterais, esta força é dividida por 2. Porém, o que atua nesses dois módulos de contraventamento é uma força resultante da soma das duas forças. Sendo dados, para a resolução do nosso exemplo, que as colunas são de madeiras de eucalipto, na média com diâmetro de 15 centímetros da sua seção transversal, a tensão admissível a essa umidade é de 20 MPa, o contraventamento em aço SAI 1020, cuja a tensão de escoamento é 2,130 e a tensão de ruptura é 3,600. Então, nós vamos iniciar com a solução calculando a ação do vento nas fachadas, nos oitões. Nós vamos considerar que essa estrutura é fechada, pois se ela fosse aberta não teria a atuação dessas forças. Então, nós vamos imaginar este barracão fechado com telha ou painéis integralmente, completamente fechado. Então, sim, haverá atuação do barlavento e da sucção do sotavento. Então, nós temos que encontrar a área de incidência aí do vento, que será calculada exatamente pela área do oitão. A área do oitão é feita pela altura vezes o comprimento da fachada, mais a flecha da tesoura, vezes o comprimento da tesoura dividido por 2.
Substituindo então, nós vamos ter que a área de incidência é de 90 metros quadrados. Logo, a força do barlavento é multiplicado pela pressão característica do vento, que foi dado de 30. Encontrando então FB de 2.700 e a sucção, que é a metade, 1.350. O próximo passo é nós calcularmos a força resultante, operando a soma da força de barlavento e da força de sucção, totalizando 2.025 kg. A carga que chega no contraventamento de cada quadro estático é dado pela força resultante dividindo por duas unidades, no caso, onde nós temos dois quadros. Então, a força que atua num quadro é de 1.012,5 kg-força. Os contraventamentos são dimensionados somente a tração, pois os elementos sujeitos à compressão são desprezados por perderem resistência. Sendo assim, o quadro estático torna-se conforme mostrado abaixo. Então nós temos a barra em amarelinho que está a compressão, que nós igualamos no dimensionamento de tração, a diagonal de tração. Então ela é sujeita à força de 1.012,5 kg-força. Em seguida, nós temos que determinar a força limite que se aplica neste nó, que é dado como são dois módulos, a resultante de FR2 majorado em 1,5. Isso nós encontramos um N limite de 1.519 kg-forças. Pelo método dos nós, no esquema aplicado no nó, nós vamos ter que fazer a decomposição da força de tensão e da força que resulta na tensão de cisalhante. Então encontramos na decomposição deste nó, que depende do ângulo do contraventamento, N limite vezes cosseno de alfa para a força de tração e N limite vezes seno de alfa para a força cortante. E assim, substituindo, para se encontrar a força de tração, nós temos que N limite vai ser vezes o cosseno de 45 no caso, resultando numa força de tração de 1.074 kg-força. E por coincidência, como é o mesmo ângulo, nós temos que a força de compressão será igual. Aplicando a teoria de Tresca da resistência da máxima energia tangencial, obtém-se uma tensão equivalente, aonde nós sabemos que a tensão limite à tração vai ser o N limite sobre a área e a tensão tangencial vai ser a força da carga limite sobre a área. A tensão equivalente será a soma das duas, N limite mais tal limite, fazendo que a tensão equivalente seja a tensão de escoamento do aço 1020, que é 230, nós obtemos então a área necessária para este contraventamento, que será 230 mais a soma das forças que estão sobre a área. Encontramos então que a área necessária será 2 vezes 1.074, porque coincidiu que seno é igual a cosseno de 45, sobre 230, resultando uma área necessária de 1,01 centímetros quadrados. Esta área é a mínima área que nós necessitamos para o ferro redondo do contraventamento. Porém, nós não, olhando uma tabela, nós encontramos a bitola de meia polegada, que é um pouco superior e tem uma área efetiva de 1,27. Então, o próximo passo é nós calcularmos a rosca, a tração do contraventamento neste pilar de eucalipto. Então, nós resultamos que a força de compressão agora atuante na coluna é de 1.074 kg-força,
que é o que nós utilizaremos para verificar este pilar de eucalipto. Devido ao contato da rosca entre parafuso e porca, ela não se integra perfeitamente, essa interação proporciona uma área de contato a ser em torno de 40% da área mediana do fio de rosca da porca em toda a sua altura H. Então, tem-se a equação abaixo. Em tabelas de porcas com altura média é 10 milímetros para o diâmetro de meia polegada. Então, vamos utilizar 1 centímetro. A área de contato será 0,4 vezes H vezes πd2 sobre 4, que substituindo os valores, nós encontramos 1,27 centímetros quadrados. E aqui tem a representação do que ocorre na rosca. Agora, o próximo passo é verificar a tensão na porca ao arrancamento sujeito pela força de tração. Para não ocorrer a ruptura da rosca, o valor da tensão solicitante não pode ultrapassar a tensão de ruptura do aço. Então, nós iremos comparar a tensão solicitante com a tensão de ruptura. Então, a tensão solicitante será a força aplicada equivalente sobre a área de contato. Como a força equivalente é dada por 248, sobre a área de contato 1,27, nós encontramos 1.696 kg por centímetro quadrado, que é menor que a tensão de escoamento, se fosse para escoar o aço, porém nós não queremos que faça a ruptura da rosca. Então, ela ainda é menor que 3.600. Então, está ok. Agora, finalizando, que pediu para nós verificarmos a coluna de eucalipto, a tensão da coluna é dada pela força de compressão sobre a área transversal da seção, onde a força de compressão nós já obtivemos pela decomposição das forças anteriores inicialmente. Então, e a P é a área da seção transversal, que é dada por πd2 sobre 4. Π vezes 15 centímetros ao quadrado sobre 4, nós encontramos a área do pilar de 176,7 centímetros quadrados. A força de compressão de 1074 sobre 176,7, nós obtemos uma tensão devido ao esforço de compressão diretamente dado pelo contraventamento de 6,8 kg por centímetro quadrado, que é bem menor que a tensão média resistente do eucalipto. Então, está tudo ok. E assim finalizamos o exemplo.